descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN. Se há uma certeza no mundo financeiro é que ninguém pode cravar nada em pedra. Tudo pode mudar de um dia para o outro. E foi exatamente o que aconteceu com a expectativa da taxa básica de juros este ano. O ano começou, como muita gente aqui já tem acompanhado a gente, com a expectativa de queda da taxa Selic. E teve uma reviravolta aí no meio do caminho e agora a trajetória é de alta. Como ficam as estratégias de investimento nesse cenário? É hora de apostar ainda mais pesado em renda fixa ou aproveitar as oportunidades mais baratas em renda variável? Para explicar sobre tudo isso pra gente, eu tô aqui, Nayara Bertão, com a Ana Leone. Oi, pessoal. E com o Rodrigo Sgavioli, head de alocação da XP. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? De novo. Prazer estar aqui com vocês, meninas. Inclusive, a gente estava relembrando aqui nos bastidores que da última vez que você veio, o tema era o mesmo, só que a Selic estava em trajetória de queda, né? Ou seja, realmente mudou tudo. Agora justifique-se. É isso, esse Brasilzão de meu Deus, ele prega umas peças, né, com a gente. Bem animado o mercado financeiro aqui. Mas vamos lá, só para fazer um disclaimer aqui, a gente está gravando no dia 5 de novembro, terça-feira. Esse episódio vai ao ar na sexta. E na quarta-feira vai ter divulgação do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, sobre a taxa básica de juros. Há uma possível alta aí novamente, né? Muita gente apostando aí em alta de 0,5 ou 50 pontos base, enfim, de 10,75 para 11,25. Ponto há uma trajetória de alta em curso, né? Por que a gente precisa, assim, pergunta direta e reta, por que a gente precisa subir juros? Legal, vamos lá. Acho que a gente, de lá para cá, da nossa conversa em que nós estávamos num cenário de queda dos juros aqui no Brasil, o que mudou foi... Vamos começar pelos motivos bons, né? A atividade econômica brasileira tem se mostrado bastante resiliente, né? Então, mesmo com toda a dose de juros que nós tínhamos dado aqui, chegamos a 13,75, depois a gente conseguiu cortar aí quase 300 pontos base, um pouquinho mais aqui no Brasil, e mesmo quando estava ali no 10 e alguma coisa, ainda, né, no nível que está, é um patamar ainda relativamente contracionista. Pelo menos era o que todo mundo achava. E ele não se mostrou contracionista. Então, o que o Banco Central percebeu, assim como vários agentes de mercado em algum momento, era: olha, com essa atividade econômica como está, dito até na ata do próprio Copom, né, da última, não dessa quarta-feira, na anterior. Né, que foi em setembro. Isso, foi em setembro. Que há um dinamismo grande da atividade econômica aqui no Brasil. Muito impulsionado, por exemplo, pelo consumo das famílias, né? Acho que o grande vetor e o principal tem sido a expansão do crédito, que ele ainda segue forte, mesmo com os juros nos patamares que ainda estão. Então, a expansão do crédito à pessoa física e pessoa jurídica. E a renda real das famílias, desde a pandemia, ela nunca deixou de ser meio que recomposta. Principalmente para quem é considerado ali o pessoal da faixa mais de baixa renda. Então você teve desde o auxílio emergencial, né, Auxílio Brasil, Bolsa Família estendido. Aí você teve os benefícios previdenciários, né, extensão desses benefícios. Você tem as questões do BPC, teve o pagamento de precatórios. Então, tudo isso foi trazendo um ganho de massa de renda disponível para as famílias muito grande. Então, as famílias continuaram consumindo. Então, dito isso, essa atividade econômica forte, com o consumo das famílias forte, com desemprego nas mínimas de 10 anos, aí pressiona a inflação dos salários. Quando a gente olha para as projeções do IPCA, ele teve uma pernada muito grande de desinflação, principalmente a parte de bens, a parte de serviços ainda teve uma resistência, e agora a gente está tendo uma grande dificuldade, e o Brasil não é o único, tá? Muitos lugares no mundo chegaram a ter essa dificuldade, principalmente aqui na América Latina, em dar essa última pernada de desinflação. Só que a nossa começou até a reacelerar. E aí um pedaço dessa reaceleração vem de bens industrializados, mas vem também com as expectativas de inflação à frente por conta do fiscal. E aí a gente vai entrar daqui a pouco no segundo motivo, que já não é o tão bom, digamos assim, né? Então acho que primeiro vale consolidar isso. O primeiro motivo é que a nossa economia está bem. Nossa economia cresce 3% há 3 anos, taxa de desemprego na mínima de 10 anos, né? Consumo das famílias saudável, renda disponível saudável. Então a gente vai bem, expansão de crédito, mas existe um lado de
excesso de demanda agregada que é impulsionado por excesso de gastos do governo. E é aqui que a gente começa a ficar um pouco mais incomodado. Até deixa a tela verde, a gente... Tela verde. Ou sei lá o quê. Cartela e... Essa semana, inclusive, que estamos gravando, eu escrevi uma coluna sobre isso, né? Se o governo frequentasse uma masterclass de educação financeira, como ele se sairia? Como é que seria esse aluno? Impressionante. Como ele se sairia, né? Porque você começou a falar de gastos e, de fato, essa é uma questão que isso também se intensificou na última semana, a discussão. O mercado estava esperando uma medida mais austera de corte, porque se vê que não tem mais espaço para o lado da receita, ou seja, da arrecadação. E aí eu te faço essa pergunta, assim, como é que seria o governo se ele frequentasse uma masterclass? Eu consigo traçar essa persona, sabia? Porque eu uso muito ela nas palestras que eu faço. E para mim é muito claro o seguinte, né? O que você está buscando? Você está buscando uma sustentabilidade das suas contas. Pensa no orçamento familiar. Então, chegou o papai ou a mamãe em casa, falou, turminha, é o seguinte, a gente pode, no máximo, crescer as nossas despesas tantos por cento. Tá? Por quê? Porque uma boa parte disso é boleto obrigatório que todo mês a gente tem que pagar. É luz, é gás, é o condomínio. Então, e quando sobra, e se sobra, a gente ainda precisa fazer um investimentozinho aqui, né? Porque, uma hora a casa fica ruim, você precisa, de vez em quando, reformar a sua casa. O problema é que o lado que nessa família encontrou para conseguir fazer frente a esses gastos é fazer bico toda hora. Então, é o papai e a mamãe que estão fazendo bico. Só que o bico funciona principalmente quando também a economia vai bem, né? Você acha bico toda hora, né? Pra lavar um carro, pra construir um muro, pra não sei o que o papai e a mamãe fazem da vida. Quando você para de fazer bico, seja porque o bico parou de aparecer, ou seja porque, sei lá, você ficou doente, você vai ter problema do lado da receita. Então, esses puxadinhos de receita, uma hora, não fazem frente aos seus gastos. E pior, quando as suas despesas obrigatórias ainda estão em trajetória crescente. Então, o problema é que precisava uma hora chegar um adulto na sala e falar, gente, por algum tempo nós vamos ter que conversar também sobre ter melhorias, cortes nos gastos da casa. Porque fazer bico de forma indefinida não vai dar. Então, para mim, essa sua metáfora, essa analogia funciona muito bem. Porque não existe sustentabilidade de orçamento familiar se não atacar minimamente os gastos. Se é uma família que vai só viver de bicos adicionais. E olha que nesses bicos, o governo brasileiro tá tendo arrecadações recordes. Porque já que a atividade econômica está forte, a arrecadação tributária vai muito bem, obrigado. Né? As primeiras medidas que o governo acabou implementando, né, de arrecadação meio que única, as tributações de fundo exclusivo, tributação offshore, geraram alguma arrecadação. Mas uma vez. É só um E agora? suspiro, É só um dente pico. ali, um pico. Mas e agora? E a próxima? Aí o Congresso também já começa a ficar complicado, começa a ficar incomodado de falar, pera, eu tenho minha base eleitoral também, não dá para eu subir imposto, né? Como queria majorar a CSLL, não dá para eu simplesmente aumentar imposto, porque meu eleitorado não vai dar conta, né? A população brasileira não vai dar conta. Então o caminho de majorar imposto está com uma certa dificuldade no Congresso. E aí? Aí, do lado de arrecadação, você nunca arrecadou tanto, mas não está fazendo frente aos gastos. Você tem o seu poder de arrecadação agora mais limitado ou incerto. Acho que chegou no momento que é o famoso dá ou desce. Ou vai ter que discutir como adultos, né? Alguma melhoria do lado dos gastos, ou a gente vai continuar vendo o mercado financeiro, que aí acho que é importante ver, estressando o preço dos ativos de risco, porque pinta um cenário de um Brasil que não é um Brasil bom para o futuro. Não é que agora a gente vai ter algum grande problema fiscal. É mais uma vez voo de galinha, né? E é um filme ruim, sabe, Ana? É um filme ruim porque, por exemplo, a nossa dívida PIB chega a bater perto de 90% em menos de 6 anos, 7 anos. Sim. E aí começa o Brasil a ter dificuldade de atrair dinheiro de fora. Né? Então,
são problemas que eu acho que a gente, como brasileiro, deveria se preocupar de fato, né? Uhum. Agora eu tenho uma pergunta, você falou na primeira parte da tua fala a questão do crédito, né? A gente sabe que esse é um instrumento também usado como uma política para você também dar mais poder de compra para as famílias, você permitir que as pessoas tenham acesso a coisas que muitas vezes elas não conseguem. Só que o resultado disso, dado que também não existia a lição de casa anterior, é um número ainda muito grande de pessoas endividadas, e esse bolo todo, se a gente tem um país em que a população, uma boa parte dela está endividada, isso sobe para a nação como um todo, né? E você falou sobre isso. Você acredita que uma das medidas também para se conter, porque a gente tem ali o aumento de juros, você explicou para a gente por que aumenta os juros pelos dois motivos, trazendo o crédito também. O represamento desse crédito também não seria uma forma de conter e não precisar elevar tanto a taxa de juros? Explica para a gente essa relação. Sim, sem dúvida seria, né? O ponto é que a gente veio de um momento em que, depois de ter sido dado bastante crédito no período da pandemia, que foi necessário, né? Sim. Seja o crédito subsidiado ou o próprio crédito realmente dos bancos privados para tentar ajudar empresas e pessoas a passarem por esse período, muitos desses bancos perceberam alguns exageros e contiveram um pouco mais as linhas de crédito. Só que quando você entra numa trajetória de queda de juros, como a gente estava, e existia quase que uma unanimidade no mercado, e que essa trajetória chegou a se falar, né, em Selic a 7, Sim. a 8 pessoas bem renomadas do mercado financeiro, né? A gente chegou a falar de Selic de 9 já, talvez, para esses meses aqui. Só que rapidamente o mercado teve que ir se reprecificando e percebendo que, muito pelo contrário, a Selic deveria ir para cima e não continuar a trajetória para baixo. Aí, nesse momento que a gente fala agora, é que eu acho que os bancos vão ter que reavaliar essa questão da disponibilidade do crédito. Acho que você está certa. E nos parece, como tem um efeito ainda de defasagem, que esse momento para o terceiro trimestre, o passado, ainda não chegou. Porque vários dos bancos, inclusive os grandes bancos, acabaram de reportar, tiveram crescimento, na maioria deles, nas suas carteiras de crédito. PJ e PF, mas principalmente PJ. Agora, acho que o último trimestre do ano, acho que a brincadeira já não vai ser tão de expansão de carteira de crédito. Acho que eles vão ter mais cautela, vão ser um pouco mais cautelosos. Só que aí tem que ficar atento para ver se... Justo no Natal, né? Justo no Natal. Aí foi uma mas coincidência. também se endividar essa taxa não é brincadeira, Não, né? com Porque certeza. uma coisa é você injetar 2% Mas é de isso, taxa, o né? preocupante é que a taxa alta não está reprimindo o consumo. Pois é. Né? Uma hora pesa isso, seja para empresa ou seja para pessoa física. Gente, pagar 1, 2, 3 meses de uma parcela do crédito ali, você paga. Uma hora pesa. Porque você vai ter que... Né, você fez por quanto tempo esse financiamento? 2 anos? 3 E é um anos? financiamento sem lastro. Se você não tem nenhum recurso que do outro lado está te garantindo algum retorno no seu próprio trabalho, por mais que a taxa de desemprego seja baixíssima, você fica vulnerável, né? Sim, mas sem dúvida. Eu acho que tem um efeito defasagem. Acho que os próximos trimestres já vão ser mais difíceis para o crédito. A dúvida é o quanto não vai entrar em cena o crédito subsidiado, né? Porque ele pode distorcer um pouquinho toda essa questão. Então, a ver, né? Já foi uma fórmula usada pelo governo, enfim, atual, nas gestões anteriores. Vamos ver como é que ele vai encarar dessa vez. E a questão do dólar, porque eu acho que a gente olha muito o dólar de maneira quase isolada, né? Quando nós, consumidores, estamos olhando o dólar. É muito a viagem ou alguma coisa ali que você quer comprar, né? Enfim, os sites chineses e coisas assim. Mas, na verdade, o dólar também influencia bastante, né? Nesse cenário todo. Explica um pouquinho essa relação. O que a gente tem a ver com o dólar? Chegou 5,80, né? 5,87, bateu 5,87. na última sexta-feira ali, né? Primeiro dia de novembro. Vamos lá. Acho que o dólar, ele reflete uma série de variáveis, né? Primeiro de tudo. Então, a gente tem componentes nesse momento que jogam a favor e outras que jogam contra o câmbio aqui no Brasil. Se a gente fosse olhar para fundamento que a gente fala, ou seja, preço de commodities, né, em balança comercial, diferencial de taxa de juros, se fosse usar as variáveis normais aqui para tentar precificar o câmbio, eu te diria que lá, pelo menos na XP, a gente acha que seria alguma coisa muito mais perto de 5,520. Vamos lembrar que a gente terminou o ano passado perto de 4,90.
Oh, delícia, né? Aí você Nossa. olha pra trás e fala, sempre te achava assim. alto, aí assim, nunca desdém É, do já dólar. achava- exatamente. Ele sempre vai te trazer surpresa. De lá né? pra cá, umas coisas, como eu falei, jogaram a favor, outras contra, né? Aqui jogou mais a favor, mas não tá sendo o suficiente, é que agora Estados Unidos e bancos centrais globais estão cortando juros e a gente está subindo juros. Então esse diferencial de juros torna aqui os nossos ativos mais atrativos, então entra dinheiro aqui, tá? Então o nosso real tenderia a se valorizar frente ao dólar. Outra coisa é que joga a favor da gente que existe uma tendência mais de médio e longo prazo de um certo enfraquecimento do dólar. Jogaria também a favor da gente aqui. Mas nunca duvide do poder do Brasil fazer algumas lambanças, né? Umas a gente tem menos culpa, talvez. A balança comercial continua bem, mas ela tá menos bem do que estava um ano atrás. A gente tem níveis recordes, mas já não são os 90 bi que a gente falava. São 70 bi, preço de commodities, principalmente daquilo que a gente exporta, caiu, né? Então, as exportações começaram a ficar um pouco mais fracas aqui pra gente. Isso influencia negativamente aqui o real e favorece o dólar. Só que aqui começaram a entrar as questões fiscais e os ruídos políticos. Porque aqui entram variáveis que é isso, quando você começa a ter muita incerteza em relação ao Brasil, ao comportamento econômico aqui, o dinheiro do gringo ou o próprio dinheiro do brasileiro começa a sair. Então você tem um impacto no câmbio que não é desprezível, né? Então isso começou e aí vira um círculo vicioso. Porque um câmbio mais alto, quando o Banco Central coloca lá no modelo dele, que ele tem um modelo que vê qual que deveria ser a taxa de juros, quanto mais depreciado está o câmbio, ou seja, quanto mais fraco está o real frente ao dólar, pior é para as projeções de inflação. Então, isso entra no modelo dele, tanto é que ele faz uma análise de sensibilidade. Por exemplo, nesses níveis de 5,70, 5,80, é coisa de dizer que a gente talvez precisasse de uma Selic mais perto de 12%, 13%. Ave Maria, a gente tá achando 11,25 com a coisa alta. Mas daí é isso já- aí, Então, isso aí. se ficar em 5,80, então, Uhum. 5,90, a gente pode falar. Óbvio, vai depender também das expectativas de inflação, mas estamos falando de uma Selic que pode ir a 14%. Então, chega uma hora que eu acho que eu brinco que o câmbio bate lá em Brasília. O câmbio chega lá em Literalmente. Brasília. Não chega só na nossa viagem da Disney, né? Não chega em Brasília e todo mundo se olha e fala, daqui a pouco vira profecia autorrealizável, né? Precisamos ver o que está estressando aqui essa variável, porque daqui a pouco a gente vai ter que subir juros por essa variável ter perdido o controle. Então, sim, é uma variável bastante importante e que a gente tem que ficar de olho, porque pelo menos a componente de ruído político, gente, ela é muito importante. Vou dar um exemplo, né? Na segunda-feira, no começo dessa semana aqui que a gente esteve, só pelo fato de, olha, parece que vai ter pacote de corte de gastos mesmo, saiu dos tais 5,87 para 5,78. Como é, né? Incrível, O né? mercado se vale dessas expectativas. E eu acho que aí, emendando a questão de estratégia de investimento, justamente por esses cenários mudarem tanto, né? Eu vou dar aqui 2 exemplos. O relatório Focus, né? Que compila ali várias opiniões de casas de consultores, economistas, enfim, analistas. No começo do ano, 5 de janeiro, estava esperando uma Selic 9% para o fim de 2024, 8,5% fim de 2025. Nessa segunda-feira, a expectativa é completamente diferente, né? A gente tem o fim deste ano 11,75, né? Teria mais um aumento aí no fim do ano. E para o ano que vem, talvez ali por volta de 11,25, por aí. Aliás, 11,50 para 2025. Como muda muito rápido, né? E eu acho que esse ano foi um grande exemplo disso. O que é importante pensar para a estratégia de investimento? Tem algo para se fazer agora, pensando nesse cenário, e algo que você acha que é importante todo mundo ter em mente, independente do cenário? Boa. Eu acho que primeiro, cada vez mais vai ficando claro para mim que a gente precisa alongar o nosso horizonte de investimento. Se a gente ficar nessa alta frequência que é o mercado financeiro, a gente toda hora vai sambar para lá e para cá e não menospreze o efeito que tem você ficar comprando e vendendo coisas.
Primeiro que a chance de você comprar e vender na hora errada é muito grande, né? Porque lembra que você tem que comprar, vender, então você tem que acertar as duas pontas. Tem custos tributários envolvidos na maioria das aplicações na hora que você entra e sai, né? Custos operacionais, tudo mais. Então, eu sempre vou defender, como inclusive responsável pela área de alocação, que você gaste muito tempo da sua vida pensando o que deveria ser o portfólio para você se o Brasil estiver lá em cima nos juros ou lá embaixo. Quer dizer que você vai ter o mesmo portfólio nos dois cenários extremos? Não. Você vai ter uma estrutura básica muito parecida, mas você vai rebalancear isso ao longo do tempo. O que talvez, quando mudou esse cenário, você pudesse começar a recompor muito mais? Talvez seu início de propensão a classes de mais risco, né, bolsa, fundos imobiliários, você pudesse dar uma parada. E já que os ativos de renda fixa, inclusive, entraram em promoção, que eles foram ficando cada vez mais baratos, né? Os títulos públicos, não precisa nem ir para o crédito. Você poderia começar a recompor uma parcela de renda fixa, porque as taxas estão muito atrativas. Mas muito atrativas para níveis históricos. Quando você olha para os títulos IPCA+, sim, é uma enormidade o que está se pagando, porque você está pensando que você vai ter um ganho real de 7% quase, 6,8%, durante muitos anos, acima da inflação. Acima da inflação. Não, isso é matador. Isso faz você... uma proposta indecente. Calma, Ana Leone, calma. Não ponha tudo. Eu sei que você não vai fazer isso. Eu lá com meu 2050, que você fala aqui. É verdade, ela tenta. O meu plano do 2050 é que provavelmente é dos meus filhos, não vai ser meu esse 2050. Será que eu vou estar aqui? Que isso, lógico. Talvez. Cenzinho fácil. Talvez a 2060 não, porque tem NTNB 2060. Mas brincadeiras à parte, então, eu acho que você consegue ir fazendo mudanças de rota. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa que eu acho que é menosprezada. Porque se você está subindo juros, se você vai reduzir crédito, se você vai ter custos mais apertados para o Brasil e para as pessoas físicas, olha para você também, vê como é que está teu emprego, vê se tua renda está adequada. Porque talvez você precisa reduzir risco no seu portfólio ou ao contrário, você pode aumentar o risco no seu portfólio porque... seu business, seu negócio, muito, muito pelo contrário. Então eu li um artigo muito legal esses dias no Wall Street Journal falando um pouco disso, né? Que aliás fica uma dica pra gente pensar em escrever algo parecido, viu, Ana? A gente fica pensando só no risco do nosso portfólio, mas ele deveria estar tão conectado com o risco da nossa vida pessoal, profissional. Ué, se eu sou um cara que já tomo muito risco profissionalmente, será que eu deveria no meu portfólio? Preciso? Porque aqui talvez eu já esteja fazendo uma taxa de poupança tão alta, incorrendo num risco tão grande, que aqui eu posso ser mais conservador. Ou ao contrário, eu percebo que eu sou aquele cara assalariado, sobra pouquinho. Se eu não der uma aceleradinha aqui na minha rentabilidade esperada, cara, talvez eu não chegue onde eu gostaria de chegar. Que eu chamo do risco de não tomar risco, né, ao longo da vida. Então, você equilibrar esses riscos é muito importante. Mas, falando de mercados, eu acho que, sem dúvida, a renda fixa, ela tá muito atrativa. Você tem oportunidades. Eu só fico com muito cuidado porque muita gente quer comprar muito desses títulos já pensando em sair, né? Que é o tal da marcação a mercado. Eu acho que para carregar eles estão ótimos. Garantia de quando vai dar para sair com ágio, com ganho de capital, cara, aí é um cenário um pouco mais difícil de prever, porque pode ser que a gente fique ruminando nesses juros altos por algum tempo. Não, e esses títulos mais longos, eles têm um risco, se você sai antes, maior do que, às vezes, um criptoativo. A 2050 tem uma volatilidade, né? O quanto ela oscila na tua carteira igual de bolsa. Igual da renda variável. Então, você precisa pensar muito bem, né, em colocar um negócio nessa sua carteira, porque ele vai chacoalhar. Né? Porque quando você olha, por exemplo, para o próprio desempenho desses títulos esse ano, eu fiz um post no LinkedIn reverberando um post desses perfis famosos do Instagram, que falou, tá em promoção IPCA mais 6, finalmente o brasileiro descobriu a beleza do IPCA mais 6, que já tá mais 7, né? Mas ele não tá preparado para no meio do caminho não render acima do CDI. E verdade, tá rendendo 70% do CDI, o título IPCA mais 6. Mas por quê? Porque você tá com essas taxas ruminando muito altas por muito tempo. Você não vai ver ele rodando acima do CDI enquanto ela não fechar um pouco. Que seria taxa fechar, preço do seu título subir. Seria isso. Então, enquanto isso, vai ficar ruminando abaixo do CDI, você vai ter a percepção que você não está ganhando dinheiro.
você tá ganhando um bom dinheiro com esse título. Esse ponto que você traz é curioso, né? Porque as pessoas, elas têm umas referências cruzadas, né? Elas fazem algo esperando o retorno de outro algo. Então você compra o IPCA esperando bater o CDI. Você vai na bolsa Obrigado, esperando. Ana. Não, isso assim é a coisa mais louca que tem. É mesmo. A pessoa investe na bolsa, a referência às vezes nem é o Ibovespa, é algum outro índice, mas não está dando CDI, é X% de CDI, mas escuta, não é mesmo, né? Então, como você cria uma relação, até agora que se falou tanto nesse ano, a gente falou aqui sobre investimentos no exterior, por exemplo, também tem essa referência. Você olha lá, seu investimento você pôs lá fora, em dólar, num ativo americano, né? Ou sei lá, de qualquer país, e aí você compara com a rentabilidade aqui que não tem nenhum tipo de possível comparação. Mas então fica a dica aqui, gente, não façam essas referências cruzadas, porque senão você distorce até a sua estratégia de carteira, né? A gente fala muito sobre isso. Assim, essa questão do CDI e dólar, para mim, é a mais emblemática. Aí, geralmente, o dólar, quando o dólar dá um spike, né, dá uma subida muito forte, o CDI talvez tenha ficado um pouco para trás. E o contrário é verdadeiro. Então, para um assessor de investimento, então, é o inferno, porque... por que você não botou tudo em dólar? Aí depois por que você não botou tudo em CDI? Nossa, eu imagino. Porque, gente, Deve ser uma correr loucura. atrás do rabo, né? E até falando ainda de sugestões aí, né, pensando mais no longo prazo, a questão da diversificação internacional também ganhou uma repercussão nesses últimos anos. É algo que vocês costumam recomendar, independente do perfil da pessoa, ou tem recomendações ali específicas? Aí depois eu quero entrar nos perfis aqui, se você dá uma orientação de recomendação para cada perfil. Tá bom. Dos 210 milhões de brasileiros. Acho que a gente tem tempo, né? Tá fácil, Tem tempo. Vamos, cada pessoa vai mandando suas... Vai mandando aqui que a gente vai... Mas vamos lá, mas se tem uma coisa que eu acho que dá para ser uma verdade quase absoluta, é que investimento global já não deveria mais ser o se, mas deveria ser o quanto e como. É bem verdade que na nossa carteira de investimentos, por exemplo, local aqui no Brasil, eu busco quanto de ativos internacionais eu quero para bater o CDI. Então, a Ana falou um pouquinho disso. Perceba que é diferente. Por quê? Porque aí depois vem a percentual em dólar. Percentual realmente lá fora. Eu acho que aqui cabe ou a pessoa que é já assessorada, né, por um consultor, assessor, banker, pedir ajuda para que ele faça as perguntas certas para ver quanto ela precisa ter fora, ou ela mesma poderia começar a fazer um autodiagnóstico, né? Se ela quer ter receitas em dólar, se ela está com medo do risco país, se ela quer se proteger. Eu não falei que o dólar no IPCA tem uma influência muito grande, né, na nossa inflação. Se ela quer se proteger de eventuais sustos cambiais na inflação local. Então, o tanto de dólar que ela tem que ter vem de uma série de perguntas que ela pode se fazer. Por exemplo, se eu quero surfar as grandes principais temáticas globais, né, da economia que vai ser dos próximos 10 anos no mundo, não está no Brasil, né? Pelo menos não na bolsa. Você vai buscar a tese de semicondutores, de segurança cibernética, lá fora, né? As empresas, você vai buscar, os investimentos estão lá fora. Então, a hora que você viu, então, e conseguiu chegar numa conclusão que você tem que ter uma parcela lá fora, quanto, você vai no como. Geralmente, lá fora, você tem vários instrumentos ou até uma gama muito maior. Então, vai demandar um estudo adicional. E por que eu acho que essa parcela é muito importante? Porque, primeiro, esses ativos se comportam de forma descorrelacionada dos nossos ativos locais. Não necessariamente quando o juro lá abre, aqui abre. Não necessariamente quando o juro lá fecha, aqui fecha. Quando a bolsa lá sobe, a daqui sobe. Então, existe um efeito de descorrelação para um portfólio que é muito ganhador. Eu tenho lá um slide que eu levo na minha apresentação que mostra, para o mesmo nível de risco, uma carteira que tem e não tem investimento global. É coisa de você ter 1% ao ano a mais em 10 anos, assim. Olha. Então é 10% em 10 anos. É muito dinheiro, tá? Isso numa alocação bem conservadora. Mas um outro ponto é que se você tem hoje um portfólio só em Brasil, vamos pensar, você tem lá o teu IPCA+, você tem o seu pré, muito que bem, eles pagam muito bem, você compra lá, você carrega, mas é quase você ser obrigado a torcer pro Brasil dar certo. Bolsa, né? Fundo imobiliário. Assim, você quase vira um torcedor. Ou o Brasil dá certo ou tua carteira não anda muito. Ela fica andando meio que... né? Então, para você não precisar ser torcedor de só o Brasil ter que dar certo para sua carteira ir bem,
Pô, Que gente, haja emoção, né? Haja torcida, né? Então tem janelas que você, pô, por que não? Hoje em dia você acabou de falar, você compra no site chinês, você usa aplicativo que originalmente é americano. Por que você não tem um pedaço do teu portfólio, dos teus investimentos Você lá compra fora? em dólar e não investe em dólar, né? Eu não consigo entender. É. Para mim não é mais se, para mim é o quanto e como. Por vários motivos, vários. Então, eu acho que a gente precisa gastar um pouco mais de tempo de tentar entender esses caminhos, porque, gente, você compra hoje ETF lá fora por preços relativamente baixos. Tem a questão da remessa cambial, então procurar olhar um lugar que, né, te ofereça um spread para essa remessa razoável. Mas eu acho que, invariavelmente, dá para dizer quase que quase todo mundo poderia ou deveria ter um pedaço. Melhor até do que guardar para jogar no Tigrinho, né, nas velas. E a gente ainda tem uma parcela significativa, não desprezível, de pessoas que têm dinheiro na poupança, né? Sim, eu acho que assim, são dois movimentos que eu sempre falo, que um é poupar mais e o segundo é investir melhor. Então a gente tem ainda as pessoas que precisam poupar mais, fato é, as estatísticas mostram que ainda tem um potencial enorme de pessoas que precisam começar a investir, tendo renda, tendo condições para isso. E depois é a gente aprimorar esses portfólios, ou seja, investir melhor, e que hoje tem tantos instrumentos, tem tanta forma de se pensar a respeito. Agora, pegando isso aí, né, que a gente está caminhando aqui para os finalmente, mas ainda tem esse assunto que seria legal a gente cobrir, a gente sabe que o primeiro indutor de decisão é, como você mesmo comentou aqui, é olhar para nós, nossa vida, nossas tolerâncias, nosso apetite ao risco, a compreensão que a gente tenha de instrumentos, contar com um apoio profissional para isso. E a gente sabe que as pessoas têm gradientes bem diferentes de tudo isso que eu disse. Se fosse para a gente pensar nessas mudanças recentes, aí, né, na próxima reunião do Copom que está prestes a acontecer, e a gente vai ter mais uma mexida nos juros, qual que seria a alocação base, assim, falando em classes de ativos, para aqueles perfis que a gente mais vê por aí, que são os 3 classificados pelo mercado: conservador, o moderado e o arrojado? Boa. Por incrível que pareça, eu acho que todo mundo deveria começar, mesmo se você tem uma propensão a ser um investidor de mais risco, começar a construir o portfólio, talvez, pelas classes de menos risco. Tá? Então, construir a tua base do teu colchão de liquidez, teu caixa, ir assumindo os riscos adicionais da própria renda fixa, que os riscos da renda fixa vão para o crédito e para a iliquidez também, né? Então você pode ter camadas de riscos já na renda fixa. Garantiu que você está tranquilo com essas camadas de risco na renda fixa, você precisa ter itens para ou buscar o teu retorno adicional, que talvez o conservador vá abrir mão um pouco disso, até pela própria descrição do perfil, que é ativos de renda variável, bolsa. Eu acho que principalmente para o perfil mais conservador, se ele é uma pessoa que está começando nesse mundo, ele deveria ter muita cautela, porque eu não sei se o horizonte dele é compatível com o que a renda variável vai te trazer de retorno, mas ele pode buscar esse retorno excedente com outros ativos que são um pouquinho mais bem comportados, que são os multimercados, os próprios fundos imobiliários, né? Então eles podem trazer diversificação com retornos excedentes maiores do que o da própria renda fixa. Tá? Ativos internacionais, também de uma forma geral. Então, para mim, a carteira do conservador, ela poderia parar num primeiro momento com todos esses níveis de risco da renda fixa, né? Mas aí eu acho que principalmente aqui, esse cara não pode ter excessos de risco de crédito e de liquidez. Já o moderado já vai começando a pisar talvez um pouco mais, né? Até investimentos alternativos, de uma forma ainda bem cautelosa. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ver ele pisando com muito mais do que 5% da carteira dele em investimentos ou de altíssima volatilidade, como criptoativos, ou que não tem volatilidade, mas tem riscos de prazo, que é um private equity, um venture capital, investimentos ilíquidos. E aí você vai para o investimento mais arrojado. Mas, Ana, eu não queria aqui que a gente colocasse os investidores, cada um numa caixinha muito óbvia. Delimitada, né? Porque você brincou, mas é verdade, né? A gente tem 210 milhões de pessoas. Então, o meu desafio como profissional, e é difícil, eu brinco que é fazer o hambúrguer artesanal na escala McDonald's.
tarefinha fácil, tô achando. Mas pelo menos que a carninha tenha um sanguinho, queijinho derretidinho. E por que eu digo isso, né? Porque você precisa ter instrumentos de planejamento financeiro, de anamnese financeira e patrimonial, para quando você, se for um assessor, um consultor de investimentos, conseguir minimamente fazer as personalizações ou pelo menos aquela não fazer. Porque a hora que você constrói o primeiro portfólio para um cliente, para uma pessoa, é a hora que provavelmente você não está nem na euforia nem no pânico. E aí você faz os combinados, que são cláusulas um pouco mais pétreas, né? Quanto você tem de educação financeira, qual a sua taxa de poupança, quais são os objetivos que você tem com esse patrimônio, se acontecer de cair tanto tua carteira, o que você faz? Então você tem aqui uma anamnese, né, um diagnóstico que você precisa fazer minimamente para realmente definir se ele é um conservador ou ultraconservador. Se ele é um conservador a caminho de querer tomar mais risco porque ele vai aprendendo. Então, eu cada vez mais, eu acho que é importante a gente ter esses conservador, moderado, agressivo, mas eu acho que a gente pega as pessoas em momentos de vida, às vezes, tão diferentes, em trajetórias tão diferentes, que não dá para eu dizer que um conservador, daqui a pouco tempo, já não vai ter um pedacinho de bolsa, talvez. Que é aquela visão holística, né? Do ser humano e do momento. Pessoal, profissional, de investimento. Sim, até porque se esse conservador perceber, né, Ana e Nara, que ele não vai chegar, talvez ele perceba que ele vai incorrer naquele risco de não tomar risco. E ele fale, cara, patrimonialmente, eu só vou chegar onde eu quero se eu tomar um pouquinho mais de risco. Então, com muita cautela, ele vai lá e talvez acabe adotando uma postura, uma carteira de um cliente mais moderado. Mas é óbvio que precisa ter uma transição para ele chegar até lá, né? Então eu tenho um pouco de receio das pessoas que começam e já começam com tudo em tudo, né? Eu mesmo, assim, começaram começo a correr de vida, e já vão para uma maratona, né? É isso. Provavelmente você vai ter uma lesão aí no meio do caminho. Se você aprender com a lesão depois e voltar a correr mais forte ainda, muito que bem. Se você pegar trauma, aí talvez atrapalhe o seu portfólio nos anos que vem, entendeu? Então acho que é um pouco isso. Muito bom. Mais alguma questão? Acho mais que algum não, ponto né? que você Agora acha importante dizer? Enfim, que você, que é muito pop, né? Tem participado de muitas palestras, Falei isso muitas pra ele a hora que ele lives. chegou. Ele falou, Tem alguma "Imagina, questão lá, que tá sempre vendo?" vem, assim, que você acha importante trazer? Sim. Eu acho que principalmente essa questão do prazo é uma, né? Porque as pessoas menosprezam a variável tempo na equação de retorno de juros composto, né? Lembra que o tempo é uma variável exponencial na equação de juros composto. Então, quando você dá tempo para o seu portfólio, se ele estiver adequado para você, ele trabalhar por você, as coisas vão acontecer. E segundo, é tomar cuidado com os extremos, né? Com pânico e euforia. Vai subir juros, pânico, pelo amor de Deus, foge da bolsa, foge dos fundos imobiliários. Não, gente, os retornos esperados de várias dessas classes para frente, não para trás, estão ficando melhores. Porque eu brinco que vários dos ativos brasileiros estão ficando em promoção. Então, com muita calma, muita cautela, você tem que ir capturando esses prêmios que são dados nos ativos brasileiros. Se uma hora, óbvio, a gente perceber que o Brasil está indo para um caminho muito ruim e que o prêmio está vindo junto com um risco muito alto, é outra coisa. Mas se o Brasil está dando uma janela de oportunidade para você comprar coisas em promoção, tenha muita cautela. Então, evitar os extremos de pânico e euforia. E aí eu acho que meditar, abrir menos o aplicativo do celular. Ajuda. Com Não, e certeza. tem um ponto que eu queria reforçar que você disse, que eu acho que é uma mensagem importante só para ela não passar aqui, né, a largo na nossa conversa, que é o fato de, independente do cenário atual, a gente, de fato, tentar alongar um pouquinho mais a nossa visão. Porque senão a gente sempre vai estar muito mais suscetível a esse baile, né, a música da vez, e a gente muitas vezes nem vai estar dançando na música que a gente gosta. É a música da semana, né? A Não música nem- da semana que não a é nem gente do nem mês. gosta tanto daquele estilo musical, mas já que está todo mundo ouvindo, eu acho que isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas, elas obviamente tomam essas variáveis como referência, mas muitas delas tomam ela como uma única referência para uma tomada de decisão de curto prazo que pode ter aí uma consequência mais de longo prazo. Vamos lembrar, Ana, que há 4 anos, 3, 4 anos, a gente estava dizendo o problema contrário, né? Juros a 2 preciso rentabilizar meu patrimônio, vou o quê? Todo para a bolsa?
Exatamente. Será que era o caso de ir todo para a bolsa? Renda fixa morreu, né? Renda fixa morreu. Eu já falei várias vezes aqui. Eu acho que é uma das colunas que eu mais... 2 colunas que eu mais cito. Uma que eu escrevi nessa época, falando as pessoas estão indo para a renda variável ou fugindo da renda fixa, né? E aí a outra, um ano depois, foi exatamente um ano depois, que o bom investidor a renda fixa torna, né? Porque foi exatamente isso. Começou a subir, voltamos todo mundo. Então, eu acho que você vai ter muito mais estabilidade emocional até... Porque isso tira, tá? A gente não pode menosprezar o efeito que isso tem de tirar um pouco do... Sei lá, acho que até atrapalha no trabalho das pessoas, quando, sei lá, o seu portfólio... Cara, se você realmente gastar muito mais tempo desenhando onde você quer chegar e como você quer chegar, é muito melhor do que você ficar toda hora ao Deus dará, né? Aos ventos que o Brasil sopra mesmo. O Brasil sopra ventos muito fortes, né? Não é só lá no Ceará para quem faz kitesurf, mas também no mercado financeiro para quem... Faria Lima venta pra caramba. Venta pra caramba, viu? Haja instabilidade. E muda de direção o tempo inteiro. O tempo inteiro. Muito bom, Rodrigo. Obrigada pela sua participação de novo. Você já sabe, né? Cada semestre tem que vir aqui, porque realmente tem mudado tudo. Essa ventania, você vem explicar a próxima ventania pra gente aqui. Por favor, vou me especializar em vento. E Obrigado, fala aí, viu, como as pessoas te acham, te acompanham, esses conteúdos. Tem algum site em que eles também possam encontrar sobre as recomendações de portfólio? Suas redes sociais. Sim, vamos lá. Primeiro, oficialmente no portal de conteúdos da própria XP, né, os nossos relatórios, o conteúdos.xpi.com.br. Tem uma aba lá que é análises alocação, né? Eu sou responsável hoje pelas carteiras recomendadas da XP. Eu repercuto alguns desses conteúdos nas redes sociais, então, principalmente no LinkedIn, né? Então é Rodrigo Sgavioli. É fácil encontrar. Sgavioli, S-G-A-V-I-O-L-I. Cola aqui na descrição desse episódio. Pega aqui embaixo na descrição. Ou também no Instagram, eu repercuto bastante também os relatórios lá, @Sgavi, né, uma abreviação, então, .xp. Muito bom. Muito bem, Tá gente. bom? Obrigada, Rodrigo. Que isso, obrigado Obrigada. vocês. Um prazer estar aqui. Até uma próxima. E quem nos ouviu até agora, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Dúvidas, críticas, perguntas, elogios. Adoramos. Que a gente gosta muito. Só mandar para o nosso e-mail, podissomeninas, podissomeninas@cbn.com.br. E a gente também está nas redes sociais. Lá nós somos o @podissomeninas. Descomplicar o universo das finanças e dos investimentos. Pode isso, meninas! Com Nayara Bertão e Ana Leone. Uma parceria Valor Investe e CBN.